Olá, já parou para pensar no que acontece dentro do nosso corpo a cada segundo? Existe uma batalha silenciosa, sabe? Travada em trilhões de células. Elas se defendem, se adaptam, mas às vezes o ataque é forte demais. E aí vem a pergunta: como uma célula que está lá saudável se transforma numa célula doente? E qual é o ponto que simplesmente não tem mais volta? Hoje a gente vai mergulhar nesse mundo fascinante da lesão celular com base na aula do professor Rodrigo Binkowski de Andrade. O nosso roteiro de hoje parece uma investigação. Primeiro, vamos dar uma olhada na cena do crime, a célula sob ataque. Depois, a gente vai identificar os suspeitos, ou seja, os culpados por trás da lesão. Em seguida, a gente vai entrar na célula para ver o caos que eles causam lá dentro. Aí a gente investiga aquele ponto crítico, o que separa a vida da morte. E por fim, vamos entender por que tudo isso é tão importante para a nossa saúde. Então, vamos direto ao ponto. Tudo na nossa saúde, seja o bem-estar ou a doença, começa aqui, na célula. Ela é a base de tudo, mas também é onde a maioria dos problemas se inicia. É o nosso campo de batalha particular. E aqui está a regra de ouro desse jogo. Quando uma célula encara um desafio, ela tem basicamente duas saídas. A primeira é se adaptar. Pensem como um músculo cresce com exercício, sabe? Isso é uma adaptação celular. Agora, se o ataque for muito intenso ou se ela não consegue se adaptar, aí não tem jeito. Ela sofre uma lesão. E a partir daí, o destino dela está em jogo. Ou ela se recupera, ou o dano vai levar ela para a morte. Certo, mas quem são exatamente esses agressores? De onde vêm esses ataques todos? Agora a gente vai abrir o que eu gosto de chamar de galeria dos suspeitos e conhecer as principais causas de lesão celular. A lista de vilões é bem grande, mas a gente pode agrupar eles em 7 categorias principais. Vai desde a falta de oxigênio, que é o nosso combustível essencial, até o que a gente escolhe comer. Passa por acidentes físicos, invasores microscópicos e até falhas no nosso próprio manual de instruções, o DNA. Vamos dar uma olhada mais de perto nos mais comuns. E o culpado número 1, o mais comum de todos, é a hipóxia. O nome parece complexo, né? Mas a lógica é simples. Hipo quer dizer pouco e óxia vem de oxigênio. Basicamente, é a célula ficando sem fôlego. É uma crise de energia total causada pela falta do seu combustível mais vital. E essa falta de ar na célula pode acontecer por 3 motivos principais. Primeiro, a isquemia. Imagina que o encanamento do corpo falhou. Um vaso sanguíneo é bloqueado, por exemplo, por uma placa de gordura. É o que acontece no infarto. Segundo, a oxigenação inadequada. O ar até chega, mas os pulmões não dão conta do recado. Um problema grave que a gente viu muito na Covid-19. E terceiro, um transporte que não funciona direito. O oxigênio está lá, mas o sangue não consegue carregar ele, como acontece na anemia falciforme. Agora, vamos para um tipo de agressor mais direto. Aqui, o dano não é sutil, não. É bruto. A gente está falando de forças físicas que literalmente esmagam, queimam ou rasgam as nossas células. Isso inclui de tudo: queimaduras por calor, lesões pelo frio extremo, traumas de um acidente, choques elétricos. Mas olha só que interessante. Tem um agressor aqui que é especialmente traiçoeiro: a radiação. Ela não causa um dano tão visível na hora, mas o alvo dela é o mais perigoso de todos: o nosso DNA, o cérebro da célula. Um dano aqui pode criar mutações que, lá na frente, levam a um câncer. Para a gente avançar de forma mais eficiente, vamos agrupar as causas que faltam porque elas estão todas meio que conectadas. Elas incluem os agentes químicos que a gente consome, os invasores biológicos que nos infectam, falhas no nosso próprio código genético e, claro, os desequilíbrios na nossa nutrição. Os exemplos aqui fazem parte do nosso dia a dia. Pensa nos agentes químicos, como álcool e tabaco, nos infecciosos, como vírus e bactérias, nas anormalidades genéticas, onde um errinho no DNA, como que gera o tal do cromossomo Filadélfia, pode causar leucemia. E, claro, os desequilíbrios nutricionais, que são um problema tanto pela falta, como na desnutrição grave, quanto pelo excesso, como na obesidade. Bom, já identificamos os suspeitos. Agora chegou a hora de entrar na cena do crime. O que acontece exatamente lá dentro da célula quando ela é atacada? Como é que uma agressão que veio de fora se transforma num caos completo lá dentro? Quase sempre, tudo começa com uma crise de energia. Pensa no ATP como se fosse o dinheiro da célula. Sem oxigênio, a produção de ATP despenca. E sem dinheiro, os serviços essenciais são cortados. A bomba de sódio e potássio, que trabalha sem parar para manter o equilíbrio, é uma das primeiras a falhar.
Com isso, o sódio invade a célula e, como se fosse um ímã, ele puxa a água para dentro. O resultado? A célula começa a inchar. É o primeiro sinal visível de que tem algo muito errado. Outro mecanismo que causa muita destruição é o chamado estresse oxidativo. Imagina uma balança. De um lado, a gente tem os radicais livres, pensa neles como se fossem faíscas químicas, sabe? Moléculas superreativas que danificam tudo que tocam. Do outro lado, a gente tem os antioxidantes, que são os nossos bombeiros celulares, apagando essas faíscas. Normalmente, essa balança está em equilíbrio. Mas quando a produção de radicais livres dispara, os bombeiros não dão conta e as faíscas começam a queimar tudo: gorduras, proteínas e até o nosso DNA. Agora se prepara para um número que mostra o esforço absurdo que a célula faz para sobreviver. A concentração de cálcio dentro de uma célula saudável é 10.000 vezes menor do que do lado de fora. Manter essa diferença gigantesca não é um detalhe. É literalmente uma questão de vida ou morte. E por que essa diferença é até tão vital? Porque se a membrana da célula for danificada e o cálcio do lado de fora invadir, ele funciona como um botão de pânico. Ele ativa uma verdadeira equipe de demolição interna. Enzimas chamadas fosfolipases começam a destruir as membranas. As proteases vão desmontando o esqueleto da célula. E as endonucleases agem como tesouras, picotando o DNA. É um modo de autodestruição ativado. Com todo esse caos rolando, a célula chega numa encruzilhada. A pergunta agora é: ela ainda consegue se recuperar ou o dano já passou do ponto sem retorno? A diferença aqui é crucial. Na lesão reversível, a célula está em apuros. Ela está inchada, funcionando mal, mas se o estresse for embora, ela consegue se consertar. Agora, na lesão irreversível, a sentença já foi dada. O dano é fatal. E o que define essa fronteira? O ponto da virada parece ser um dano severo e irreparável nas mitocôndrias, as usinas de energia, e nas membranas. Uma vez que essas estruturas colapsam, não tem mais volta. Certo, a gente viu os culpados, investigou a cena do crime e entendeu essa linha tênue entre a vida e a morte da célula. Mas, no final das contas, o que a gente pode tirar disso tudo? Qual é a grande lição? A lição fundamental é esta. O que a gente acabou de ver não é só biologia de livro. É a base de quase todas as doenças que existem. Um infarto, por exemplo, nada mais é do que a morte de células do coração por falta de oxigênio. Uma doença infecciosa é o resultado da lesão que um vírus causa. O câncer, muitas vezes, começa com um único dano no DNA de uma única célula. Entender esses mecanismos é entender a origem da doença. Isso tudo nos traz de volta para nós mesmos. Se a doença começa com uma célula sendo lesionada, e se muitos desses agressores vêm de fora, da nossa dieta, dos nossos hábitos, do ambiente, a pergunta final é inevitável, né? As escolhas que a gente faz todo dia, elas estão fortalecendo nossas células para essa batalha ou estão deixando elas mais vulneráveis ao ataque? A resposta pode definir a nossa saúde no futuro. Vale a pena pensar nisso.